Olá, queridos. Eu me chamo Alex Oliveira, sou estudante de medicina e vim apresentar um pouquinho para vocês uma revisão sobre ácidos nucleicos que aconteceu aqui na monitoria de bioquímica no ACAME Centro de Estudos. Vamos lá? Vou virar um pouquinho a câmera aqui para minha tela ficar mais confortável, porque ela é um pouco inclinada. Então, vamos lá. Primeiramente, quero mostrar para vocês sobre o que são ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos nada mais são do que macromoléculas de nucleotídeos. Ou seja, vocês podem pensar o seguinte: o nucleotídeo é o tijolinho, que vai se juntando tijolinho por tijolinho, ou seja, cada nucleotídeo. Então, vai ser uma cadeia de nucleotídeos, um conjunto de nucleotídeos que vai formar a molécula de DNA ou de RNA, como está aparecendo aí para vocês. Que a gente tem o RNA tendo como base nitrogenada as mesmas bases do DNA, exceto a uracila, que é trocada por timina. Então, a gente tem que adenina, guanina e citosina são as bases que vão ser comuns, tanto no RNA quanto no DNA. Agora, a uracila, ela pertence somente à molécula de RNA, que é uma molécula de fita o quê? Simples. Ela se enrola em si mesma, né? Aqui, ela já faz uma hélice simples helicoidal. Enquanto que o DNA ele já tem duas fitas ou duas cadeias. E no lugar da uracila, a gente vai ter a timina. Então, eles são encontrados aonde? No núcleo e no citoplasma. Então, nós vamos ter DNA mais no núcleo, né? Eles também habitam nas mitocôndrias, né? Tem outras regiões que eu não vou especificar nesse vídeo, mas é mais para vocês entenderem a estrutura do RNA e do DNA e dos processos que envolvem esses dois. E também são encontrados no citoplasma. O RNA, a gente tem vários tipos de RNA que eu vou te mostrar logo adiante. Então, o que são nucleotídeos? Para entender o que é RNA e DNA, temos que saber o que são nucleotídeos. Eles são as unidades básicas, os tijolinhos que eu tinha falado, dos ácidos nucleicos. Eles fornecem energia para as células, atuam na sinalização celular. Então, por que atuar na sinalização celular? Porque através desses grupinhos fosfato, a gente tem o quê? Energia. Então, a cada quebra de ligação, a gente tem energia liberada, que serve para quê? Às vezes para dar um sinalzinho para uma proteína ser ativada ou para ser desativado. Então, assim, vai depender do tipo de situação que está acontecendo. Então, assim, a estrutura básica do nucleotídeo ele é formado por uma pentose, que é um monossacarídeo, é um açúcar simples, né? Que é composto por 5 carbonos. Então, a gente tem 4 carbonos aqui nesse anel de furanose. O que é o anel de furanose? É quando a gente tem 4 carbonos em cada extremidadezinha ligado a um oxigênio. O quinto carbono ele está aqui em cima. É o carbono que está ligando o grupo fosfato à pentose. E também é composto por uma base nitrogenada, que ela pode ser do tipo púrica ou pirimídica, que mais à frente eu vou mostrar a vocês. E o grupo fosfato, que ele é importantíssimo. O nucleotídeo tem que ter esses 3 elementos, para se chamar nucleotídeo. Agora vamos adiante aqui sobre cada elemento que forma o nucleotídeo, para vocês entenderem mais claro. A pentose, então, é o açúcar que é chamado de monossacarídeo, porque é um açúcar simples. Ele tem, então, 5 carbonos, tem a contagem aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 carbonos. E tem aqui esse oxigênio, esse grupo aqui, entre 2 carbonos, formando um anel de furanose. Então, tanto a pentose do tipo ribose, quanto a desoxirribose, vão ter esse anel de furanose, que são 4 elementos, né, ligados a um oxigênio. Agora, quando for ribose, nós vamos ter 2 hidroxilas. Olha só o açúcar ribose. É o açúcar que está no RNA. Que compõe o RNA são os nucleotídeos que têm a ribose. Então, no carbono 2 e 3, vamos ter 2 hidroxilas aqui, no total.
Enquanto que no açúcar, na pentose do tipo desoxirribose, no carbono 2, a gente não tem hidroxila. A gente não tem esse oxigênio. Então, uma desox, ou seja, ela não tem, é como se estivesse falando, né, na nomenclatura que é sem oxigênio. Então, por isso chamar de desoxirribose, que é o nucleotídeo que vai se encontrar onde? É o açúcar do nucleotídeo que está no DNA, que vamos ver logo em seguida. Já o fosfato, o elemento fosfato, ele vai servir para quê? Como a gente viu lá, né? Tem sinalização celular, energia. Então, o nucleotídeo ele se forma a partir da ligação de fosfatos ao nucleosídeo. Então, a gente só chama nucleotídeo quando já tem grupo fosfato. Quando só tem o açúcar, que é a pentose, ligada à base nitrogenada, aí vai se chamar nucleosídeo, como está aqui. E a quantidade de fosfato varia de um para o outro. Pode ter um ou mais fosfatos. Então, quando a gente tiver só um fosfato, aí vai chamar o quê? Monofosfato. Então, esse nucleotídeo, ele vai se chamar como monofosfato, vai ter a nomenclatura dele. O mono porque tem apenas um grupo fosfato. Então, ele funciona como o quê? Esse AMP aqui. É adenosina monofosfato. É assim que a gente vai chamar esse nucleotídeo, porque tem um fosfato. Então, ele vai funcionar, a função dele é como mensageiro de ativação de neurotransmissores adrenérgicos. Então, a gente tem muito esse AMP para poder ter a liberação de cálcio. Então, tem várias cascatas intracelulares, que eu não vou especificar nesse vídeo. Então, aqui vocês podem ver a estrutura dessa adenosina monofosfato, que só tem um grupinho. Logo em seguida, nós temos outro tipo de nucleotídeo contendo 2 grupos fosfato. Quando tem 2, a gente chama de adenosina difosfato. Por que adenosina? Porque essa base nitrogenada que está aqui é a adenina. Então, quando a adenina está ligada ao açúcar, aí passa a se chamar adenosina, né? Quando ela se liga ao açúcar, vira nucleosídeo. Aí, quando se liga ao fosfato, que vira nucleotídeo. Mais à frente, a gente vai ver a nomenclatura. Então, esse di que aparece do difosfato é porque tem 2 grupos fosfato, então tá bem óbvio, sendo sintetizado aonde? Desculpa, gente. Aonde que é produzido esse difosfato, esse adenosina difosfato? Pelas plaquetas, quando elas se tornam aderidas e ativas no local da lesão, para atuar como sinalizador de ativação plaquetária. Então, no local de lesão ali do vaso, elas vão se agregar e vão acabar sinalizando para a ativação das plaquetas, né, para haver mais agregação. Então, isso é perigoso, porque pode formar um trombo, né? Gerar várias comorbidades, que a gente vai ver logo em seguida. Então, a intervenção farmacológica, normalmente, em pacientes hipertensos, paciente que tem diabetes, é fazer o quê? É feito o bloqueio dessa via de sinalização. Então, a partir do momento que tem essa agregação plaquetária, a gente já tem a sinalização, já tem a ativação do ADP, adenosina difosfato. Então, a correlação com a clínica é bloquear essa via de sinalização. Porque se a gente tiver ADP ativo, a gente pode gerar vários problemas, né? Em pacientes com hipertensão e diabetes. Esse endotélio vascular acaba não sendo saudável. Então, pode haver formação de trombos nas artérias, como na artéria coronária. Então, se você tiver muita agregação de plaquetas ali, você vai ter o quê? Um trombo que vai impedir a oxigenação normal do tecido, do miocárdio, né? O músculo do coração. E logo vai gerar um infarto, por conta da desoxigenação. Então, esses trombos também, eles podem se soltar. Então, a agregação leva à formação de trombo. O trombo pode se soltar e formar um êmbolo. Esse êmbolo, ele vai ficar rodando. Ele vai passear pelo corpo da pessoa e vai acometer o quê? A artéria coronária. A artéria cerebral, desculpa. Então, a artéria coronária eu já havia falado, que é do miocárdio. Então, a cerebral, causando o quê? Podendo causar AVC ou AVE. Então, a gente precisa
Aí a farmácia, né, a farmacologia precisou ter esse cuidado em desativar. Por isso que é importante o conhecimento dos nucleotídeos. Está vendo a importância da correlação com a clínica? A gente tem que entender como funciona também essas moléculas. É uma biomolécula muito importante, porque se não tivesse conhecimento da estrutura dela, né, dessa via de ativação da ADP, que vai fazer com que haja ativação de agregação plaquetária. Então, não ia ter como bloquear. Então, a gente tem que bloquear essa via do ADP plaquetário. Espero que vocês tenham entendido essa relação. Qualquer dúvida, só deixar um comentário. Agora, o terceiro tipo de nucleotídeo que eu vou mostrar para vocês é o GTP, que é a guanosina trifosfato. Tem vários tipos de nucleotídeo, gente. Tem nucleotídeo lá que faz parte da respiração celular, que é o FADH2, tem o NADH. Então, tem vários que tem essa estrutura aí, essa estrutura básica que a gente está mostrando, que eu estou mostrando para vocês. Então, a guanosina trifosfato, ela é chamada assim porque ela tem 3 grupamentos fosfato, como vocês podem ver na imagem. E guanosina por quê? Porque temos a base nitrogenada chamada guanina, só que quando se liga ao açúcar vira guanosina. Então, mais à frente vocês vão ver a nomenclatura. Agora eu quero relacionar com vocês aqui a situação da guanosina com o óxido nítrico. O que tem a ver os dois? Então, pacientes aí que estão à beira de infarto, já estão sofrendo infarto, qual é a intervenção clínica nesse caso? O médico ele vai receitar fármaco que introduz o óxido nítrico ou que induz endogenamente a produção desse óxido nítrico para dilatar o vaso, porque esse vaso está contraído, então está dificultando de oxigenar esse músculo, né, o miocárdio. Então aí a gente precisa desse óxido nítrico porque a partir dele vai haver ativação da guanilato ciclase, né, que ela vai logo converter esse GTP, essa guanosina trifosfato, em GMP. Então a GMP é a monofosfato, então vai haver uma perda de grupamento fosfato, né, de 2 vai ficar um só. Aí vira GMP. Esse GMP que vai ativar a PKG sinase, que é uma proteína que vai inibir os canais de cálcio que estão abertos ali, né, contraindo, né, fazendo com que haja essa vasoconstrição. Então, com isso, não vai haver a formação do complexo cálcio-calmodulina, porque a gente só tem vasoconstrição se tiver esse complexo. E aí, a gente inibindo os canais de cálcio, não tem esse complexo, e o vaso, então, pode se dilatar ao invés de contrair. Então, ele consegue oxigenar esse tecido, livrando o paciente da morte, né? Então, essa é a correlação clínica muito importante desse nucleotídeo, que é bom vocês gravarem. Agora, vamos falar do terceiro elemento do nucleotídeo muito importante, que são as bases nitrogenadas. Só um minutinho, eu tomar água aqui. As bases nitrogenadas, a gente tem a adenina, guanina, timina, citosina, uracilo, que eu já falei um pouco para vocês, mas aquele macete básico para vocês saberem quais são as bases púricas e quais são as bases pirimídicas, ou purinas e pirimidinas, né, podem ser faladas assim, é só vocês lembrarem, água pura, o A de adenina, o Gua de guanina. E pura, você já vai lembrar de púrica. Então, adenina e guanina são as bases púricas, ou purinas. Aí o resto é tudo pirimidina, né? E na ligação, lá nas fitas do DNA que a gente vai ver logo a seguir, uma fita, ou seja, uma base púrica, ela sempre vai se ligar a uma base pirimídica. Então, isso aí já é outro macetinho para vocês. Então, a adenina, quando essa base nitrogenada adenina, se liga à pentose, que é o açúcar do nucleotídeo, passa a se chamar adenosina, que a gente já viu. Mas se aparecer um Dzinho na frente, de adenosina, é porque esse açúcar é uma desoxirribose. Então, o D de desox, tá? A guanina vira guanosina, a citosina vira citidina, a uracila vira uridina, timina vira timidina. Então, aí é a parte de nomenclatura que é bom vocês terem esse conhecimento. Então, sobre as bases nitrogenadas, aqui sobre a estrutura dos nucleosídeos, como eu já falei para vocês, ó, que é a base nitrogenada ligada à pentose, né, que é o açúcar aqui,
Esse açúcar, ele é do tipo desoxirribose ou ribose? Nesse caso, a gente tem aqui, ó, 2-hidroxila aqui na base, o carbono 3, né, o 2 e 3, tem o OH. Então, aqui é uma ribose, tá? Então, essa base nitrogenada aqui, que só tem um anel, só tem um anelzinho, então ela é uma pirimidina. As bases púricas, que é a adenina e guanina, naquele macete de água pura, temos 2 anéis. Então, o duplo anel já remete a uma purina, tá? Então, ligada diretamente, a pentose vira nucleosídeo. Não tem fosfato aqui, então é nucleosídeo. Então, as purinas estão ligadas à pentose, como eu escrevi aqui, açúcar ribose, nesse caso, que também é chamado de furanose. O que é furanose? É quando a gente tem 4 carbonos aqui nessa pentose, sem 5 carbonos, né? Mas são 4 carbonos que estão aqui ligados ao oxigênio, tá? Reunidos aqui em volta desse oxigênio. Então, aí se chama furanose. A purina, que é esse duplo anel aqui, tem uma contagem de carbonos, tem nitrogênio, tem a numeração. E em qual número, né, em qual nitrogênio que ela vai se ligar à estrutura da pentose? A partir do nitrogênio 9. Então, são só uns detalhezinhos a mais que é bom você saber. E quando que a pirimidina, que é só um anel, ela se liga a partir do nitrogênio 1. E quando tem essa ligação, somente entre base nitrogenada mais pentose, a gente chama de nucleosídeo, como já falei, e só vira nucleotídeo quando tem grupo fosfato. Acho que agora ficou bem claro para vocês. Lembrando que essas anotações que eu fiz aqui, que eu coloquei na imagem, estão na minha apostila, que mais à frente eu vou mostrar para vocês. Aqui, só para poder ter uma diferenciação entre nucleotídeo e nucleosídeo, o nucleosídeo ele só é uma pentose ligada à base nitrogenada, enquanto o nucleotídeo tem um grupo fosfato ligado à pentose mais a base nitrogenada. Agora vamos falar desse primeiro ácido nucleico, que é o mais importante da nossa célula, né, que guarda nosso material genético, guarda nossas informações genéticas, né, na verdade. Ele é formado por 2 fitas de desoxirribonucleotídeos. Por que desoxirribonucleotídeos? Porque o açúcar é do tipo desoxirribose, né? E é nucleotídeo porque tem fosfato e tem base nitrogenada. Unidas por ligações de quê? De hidrogênio, onde está esse pontilhadinho aqui, no meio, entre as bases nitrogenadas, ó, T com A, né, G com C, tem um pontilhado que já representa aqui as ligações de hidrogênio, que eram chamadas de ponte de hidrogênio. Tá? Feitas entre as bases púricas de uma fita, ou seja, uma purina, com as bases pirimídicas ou pirimidina da outra fita. E são cadeias complementares, porque uma cadeia, a partir da sequência de base nitrogenada de uma, a gente consegue prever a sequência de base nitrogenada da outra. Por isso são chamadas complementares. O ácido desoxirribonucleico, ele também tem uma especificidade aqui, importante, que é a ligação fosfodiéster, que é uma ligação que ela vai reunir o carbono 3' de um açúcar de um nucleotídeo com o carbono 5' do outro nucleotídeo, ou seja, do próximo. Então, vai fazendo sempre essa ligação fosfodiéster que fica entre essas pentoses e fosfatos aí. Temos outras características também desse ácido desoxirribonucleico, que é a orientação antiparalela, ou seja, uma fita, né, pode estar na conformação 3', 5', né, e a outra fita vai estar ao contrário, 5', 3'. Os nucleotídeos, eles são adicionados sempre no sentido 5' para 3'. Então, na hora da replicação, né, que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar logo adiante, mas as fitas, elas estão em sentidos opostos, tá? Então, ainda que o sentido seja sempre 5' para 3', você pode ter sentidos opostos, o sentido senso e antissenso. E outra característica muito, muito importante é a autoduplicação, que é o poder que ele tem de se replicar.
E essa síntese, essa produção de uma nova molécula de DNA, ela ocorre de maneira contínua, né? Uma parte dela, uma fita, é de forma contínua e a outra descontínua, que são os famosos fragmentos de Okazaki. Então, o mecanismo de replicação seria basicamente isso daqui. Essa imagem eu tirei do canal do professor Dorival, acho que é Dorival Filho. Eu achei muito didática essa imagem, acabei tô dando créditos a ele, eu aprendi muita coisa com ele também, Dorival Filho. Então, só para vocês enxergarem melhor, que a helicase, que é a proteína que vai desenrolar esse formato de hélice do DNA, e a DNA polimerase, que vai acrescentar os novos nucleotídeos que estão soltos no citoplasma para formar uma nova molécula de DNA, ela começa a agir, as duas começam a agir a partir do 3' a partir desse início aqui do 3'. Para quê? Para formar um primer. É como se fosse um iniciador, né? Uma fita iniciadora. Aí chama de primer. Aí ela começa a adicionar, a DNA polimerase começa a adicionar aqui os nucleotídeos a partir desse primer aqui, no sentido 3', na fita 3', por quê? Porque essa nova fita que ela vai formar é a fita antiparalela. Ou seja, se ela começou no 3', então é só seguir em frente, porque essa fita que ela está fazendo nova já é do sentido 5', 3'. Por isso que ela é contínua. E lembrando que as fitas no DNA são antiparalelas. Então, por isso que essa fita 3', 5', ela é chamada de fita líder ou fita mãe. Porque aí a que for formada a partir dela, né, ela vai ser, então, no sentido 5', 3'. E aí vai ser contínuo. Enquanto que na parte de baixo, ó, na outra fita, que é chamada de fita retardada, nessa fita, tanto a helicase quanto a DNA polimerase precisa começar no 3'. Então, a partir do 3', ó, ela vai e coloca um primer. Aí vai indo para frente. 5', 3', 5', 3'. Então, sabendo que essa fita retardada, ela vai do sentido 5' para o 3'. Mas aí a fita complementar, que vai formar o novo DNA, ela vai vindo de qual sentido? Aí ela já vai mudar aqui. Essa nova fita, ela já vai estar no 3', 5', mas o sentido de formação continua sendo 5', 3'. Então, em vários fragmentos, ó. Por isso que chama de fragmentos de Okazaki. Então, tem que seguir a ordem, tá? Se uma fita está no sentido 5', 3', a outra nova vai estar 3', 5'. Tá bom? Mas o sentido de inserção, né, de colocar os nucleotídeos, vai ser sempre 5' para 3'. Qual a função principal do DNA? Armazenar as informações genéticas. E a replicação, que é esse mecanismo de duplicação do DNA, é chamado de semi-conservativo. Então, em cada molécula, cada DNA novo formado, né, vai ter uma parte dessa mãe. Então, aqui vocês podem ver que a molécula mãe, né, o filamento original aqui está dizendo, ele foi conservado em cada DNA novo, né, porque o filamento novo, ele é antiparalelo ao filamento original, né? Então, uma molécula de DNA forma duas moléculas de DNA filho. Formam duas filhas idênticas, tá? Conservando metade da molécula original. Agora, o ácido ribonucleico, que é o RNA, ele é formado por uma fita simples de ribonucleotídeos. Agora, ribonucleotídeos por quê? Porque o açúcar desse RNA, o açúcar do nucleotídeo dele, é chamado de ribose, tá? Aí por isso que é ribonucleotídeo, a qual vai se enrolar sobre si. Como não tem dupla fita, vai ser o enrolamento, né, essa forma de helicoidal, mais ou menos aqui, de hélice simples. A gente chama de hélice simples, né? Apresenta ligação fosfodiéster também, igual lá no DNA, tem a ligação lá 3', 5', né, o carbono 3' com o carbono 5', entre pentósicos e fosfatos. O ácido ribonucleico, ele tem a função, qual a função dele? Muito importante no fluxo da informação genética. Enquanto o DNA armazena as informações, o RNA vai servir para gerar o fluxo dessas informações, ser passado adiante.
pelos mecanismos de transcrição, que acontece no núcleo, e tradução, que acontece também, que acontece lá no citoplasma, né? Que pode ser tanto nos ribossomos livres, quanto naqueles que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Então, vai acontecer, a tradução é a síntese de proteínas, basicamente. Então, um pouquinho da transcrição do DNA para vocês. Para que serve a transcrição do DNA? Basicamente, é para a gente ter o RNA mensageiro. Então, a transcrição do DNA é basicamente você pegar uma fita molde, você abrir esse DNA e ter uma fita molde para formar um RNA. Aquele RNA que vai sair como se fosse um carrinho, né, levando as informações para produzir a proteína específica. Essa síntese que eu botei é a síntese do RNA, a biossíntese dele é a partir da transcrição do DNA. Tem que tomar cuidado, que dá uma confusão aqui. A partir da fita antissenso, ou seja, a 3 linhas, aqui vai do sentido 3 linhas, 5 linhas, que é chamada de fita molde, que está escrito aqui, que acontece no núcleo da célula. Tá? Tanto a replicação do DNA quanto a transcrição vai acontecer no núcleo da célula. E aí, a partir dessa fita molde, a gente vem com uma fita nova, que é a RNA polimerase, aqui vai trazendo os nucleotídeos para poder acrescentar, complementar aqui essa sequência de bases nitrogenadas. Esse A, G, G, C, esse monte de letrinha aqui representam as bases nitrogenadas. Só que como a gente está falando de RNA agora, no lugar da adenina, do a gente não vai ter o complementar, a fita complementar com T de timino. A gente vai ter o uracila. Então, no lugar do A RNA polimerase vai colocar o de uracila, que é específico do RNA. Então, é isso que caracteriza essa molécula de RNA, principalmente. Mas também vai ter aquele primer no início, tá? Então, ela vai ser também no sentido 5 linha, 3 linha, a formação, assim como lá na replicação do DNA, e tem a formação de um primer no início, que é esse PPP aqui. E aí vai fazendo a complementaridade. No lugar do A, vira U. Onde tem G, vira C. Onde tem A, vira U. E vai seguindo em frente, até formar a molécula de RNA inteira. Então, você vê que o sentido, a direção da transcrição é do 5 linha para 3 linha também. E após a formação dessa molécula de RNA, é chamada de pré-RNA, porque essa molécula inteira não está ativa. Tem partes inativas. Por isso que tem que ocorrer o splicing. O splicing é um processo de maturação do RNA mensageiro, que acontece no núcleo ainda, tá? Antes desse RNA passear lá para o citoplasma, a gente tem que fazer o quê? Quer dizer, a célula tem que fazer o quê? Ela tem que maturar esse RNA para ele ficar ativo. De que forma que ela vai deixar ele maduro? Removendo os introns. Os introns é a parte inativa. E permanecendo, deixando fixo ali os exons, que são sequências de nucleotídeos também, que serão traduzidos em proteína, logo em seguida, né? Então, a gente tem aqui mais ou menos aqui mostrando uma célula, o citoplasma, aqui dentro do núcleo acontecendo a transcrição, o splice, que é essa maturação do RNA, e outras reações que acontecem até ele ficar maduro e ser exportado para o citoplasma. Aí esse RNA vai sofrer, então, a tradução, que é o quê? A produção de proteína. Aqui são os tipos de RNA que a gente tem, basicamente. O RNA ribossômico, que ele é o mais abundante na célula, participa da constituição de ribossomos, vai exercer importância principalmente na síntese proteica. O RNA mensageiro, ele vai se encontrar em menor quantidade dentro da célula, justamente porque tem que ficar sofrendo transcrição do DNA, participa da síntese proteica também, de modo a fornecer o quê? O que ele vai fornecer? A sequência de aminoácidos, o código desses aminoácidos para ser formada a cadeia polipeptídica. Então, você tem aqui, ó, o RNA mensageiro passando, ó, entrando no sítio, tem um sítio específico dentro do ribossomo para ele passar. Enquanto essa cruzinha que está dentro da subunidade maior do ribossomo representa o RNA transportador. Ele vai trazendo o aminoácido, né? A partir do código que foi lido do RNA mensageiro, o transportador vem trazendo o aminoácido.
tá? Então, o RNA transportador, ele transporta os aminoácidos que se encontram livres no interior da célula para o local da síntese proteica. O que é a tradução? É o processo de leitura desse RNA mensageiro maturado. Depois de estar maduro, né, estar ativo, a gente consegue, então, ler esse RNA a partir dos ribossomos. Então, os ribossomos, eles vão fazer a leitura. Aí, de que maneira que ele faz a leitura? Então, bem basiquinho que vocês entenderem, a gente tem esse mRNA, que está aqui lilás, ele aqui é a fita que está madura e já tem um código. Então, no RNA mensageiro, a gente tem o códon, a gente tem uma sequência de códons. O que é o códon? É uma sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, esse A, U, G representam 3 bases nitrogenadas. A de adenina, U de uracila, que só tem RNA, e G de guanina. E cada base nitrogenada dessa está dentro de onde? Ela está no nucleotídeo. Então, por isso que fala que o códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, porque eles estão fornecendo o quê? 3 bases nitrogenadas aqui, ó. A, U, G, que é um códon aqui de iniciação. O anticódon já é uma sequência também de 3 nucleotídeos, porque são 3 bases nitrogenadas, do RNA transportador, que é esse aqui que está aqui meio retangular, aqui, meio vermelhinho, né? Que é o transportador. Que vem trazendo, então, o aminoácido metionina, que é esse MET aqui de metionina. E sempre aqui na fita, ó, no sentido antiparalelo. As sequências vão sendo antiparalelas também, ó, 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Tudo sendo complementar. Né? E tem complementaridade também. Você vê que se aqui no RNA mensageiro é AUG, no transportador vai ser UAC. Então, vai sendo complementar. Esses códigos vão se complementando para poder dar a informação certa para o tipo de aminoácido que tem que chegar. E aí, por último, aqui na tradução, nós vemos que o código genético ele é universal, ou seja, ele é o mesmo para todos os organismos, para inseto, né, para os aracnídeos, né, os mamíferos, todo o código igual. Então, a gente nessa parte de DNA e RNA, a gente tem os códigos iguais. E o código genético também é chamado de degenerado ou redundante. Por quê? Porque códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. A leucina, o A, o G, tá? Então você tem códons diferentes. Esses códons que vão estar no RNA mensageiro, eles vão dar informação para o transportador vir trazendo o complementar deles, tá? Que é o anticódon. Então aí a partir do anticódon que a gente vai ter o tipo de aminoácido que tem que chegar para formar essa cadeia polipeptídica, né, que é a proteína em si. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Ah, e tem mais um detalhezinho aqui. Onde está vermelhinho são os códons de parada, que é para dizer que já parou, que encerrou a cadeia, que é o UAA, UAG, UGA. Esses são os códons de terminação, tá, da cadeia. E o códon de iniciação, o mais comum que a gente vê, é a metionina, é o AUG, que inicia a cadeia polipeptídica na tradução. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, ou pode falar comigo no Instagram, mandar um direct, qualquer coisa. Se eu errei alguma coisa também, eu peço perdão, vocês me corrijam também. Espero ter trago assim, uma forma de vocês entenderem, fazendo esse caminho de construção do conhecimento. Tá vendo? Que de uma coisa, a gente sai do que é menor para ir crescendo. Ou seja, a unidade básica, que é o nucleotídeo, até formar o ácido nucleico em si, né? E essas imagens que eu coloquei para vocês, com algumas coisas escritas, estão nessa apostila minha chamada de revisão de ácidos nucleicos, que eu construí para revisão na monitoria de bioquímica do meu curso, tá? Porque eu também fui monitora de bioquímica na Faculdade de Medicina, onde eu estudo, na Faculdade de Medicina de Campos. Eu fui monitora de bioquímica durante um ano, e esse material eu fiz, no caso, para o meu cursinho, que eu dou monitoria particular também, de bioquímica e outros temas.
e outras matérias. Vocês, se quiserem mais conteúdos como esses, quiserem dar dicas também, sugestão de assunto que eu posso estar tratando aqui com vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like aí para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou que vocês querem saber mais. E me sigam no Instagram, Prof. Alex Oliveira. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, espero que eu tenha clarificado a mente de vocês. E aqui deixo essa palavra, que é a palavra mais importante, o conhecimento mais importante de todos para mim, que é o conhecimento de Deus. Em Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que tenha muita saúde, muita sabedoria sempre. Que Ele ilumine a inteligência de vocês.